Eu sempre tive ranço de ser pobre. E eu vou lutar até o último dia da minha vida pra sair da pobreza. Esse vídeo é sobre como eu fiz pra nunca mais ficar sem dinheiro. Eu não sou uma pessoa milionária, mas eu vivo uma vida muito confortável e sozinha, gente. Autossuficiente. Não recebo nada de ninguém, nada da minha família. Nunca recebi nada da minha família, entendeu? Os meus pais fizeram o básico do básico do básico do básico do básico por mim. E nunca tive apoio emocional, psicológico, nada. Então, assim, se você também veio do nada, sem nada e quer sair do buraco, confia e batalha que uma hora você sai. Só que eu não vou falar aqui, gente, sobre termos tradicionais, porque eu não acredito nessas paradas. Trabalhe duro que você consegue. Não, não acredito nessas paradas mais não, tá? Eu acho que a galera que inventou isso daí e contou pra gente tava tudo querendo que você se tornasse CLT, trabalhasse 60 horas por semana por um salário mínimo. E eu conheço um monte de gente que trabalha feito um camelo e ainda é pobre. Então eu não acho realmente que seja a quantidade de trabalho que vai te dizer se você vai sair da pobreza, mas sim a sua mentalidade. Faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu comecei a estudar sobre física quântica, energia, essas paradas que a galera às vezes não acredita, entendeu? Eu nunca fui o tipo de pessoa de ser desacreditada das coisas. Na verdade, eu sou curiosa, eu observo. E se algo, tipo, faz sentido pra mim, eu começo a questionar mais, procurar mais informação, e aí eu testo. E aí eu vejo na minha própria vida se isso surte efeito. E nos últimos 3 anos eu percebi que várias coisas do que essas pessoas ensinam é real, real. Agora eu tô numa fase da minha vida onde eu realmente perdi totalmente o medo de ficar sem dinheiro. Tipo, eu simplesmente não tenho medo, eu sei que eu sempre vou ter. E eu sempre tenho. Então, eu quero compartilhar com vocês isso, porque eu acho que pode ajudar muitas pessoas, mas eu sei que não é todo mundo que vai pegar, porque eu acho que a nossa consciência só absorve as informações que ela tá pronta para absorver, entendeu? Quando você escuta alguma coisa e não faz sentido para você naquele momento, às vezes é porque simplesmente você não tá pronto. Você não tá pronto para entender exatamente a profundidade da informação. Mas outra coisa que eu queria falar é que eu sei que a galera religiosa tem muita crença. A galera religiosa, eu quero dizer, é a galera religiosa paranoica, tá? Eu sei que eles têm muita crença em relação ao dinheiro, né? Exatamente por isso que eu tenho até um versículo da Bíblia aqui, que eu gosto bastante, e eles falam bastante na lei da atração sobre isso. Que é um versículo de Mateus 13, 12, e que diz assim: Porque ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu sempre me questionei por que rico consegue tudo tão fácil, né? E eu não tô falando só do rico que nasceu rico e é herdeiro, não. Eu tô falando das pessoas que conseguem ficar rica e depois que elas conseguem chegar nesse ponto, elas conseguem atrair muito mais, né? Tipo, 1 milhão se torna 5, que se torna 10, que se torna. E tem gente que às vezes tem acesso ao dinheiro, eles perdem tudo e volta pra pobreza. Então, há um tempo atrás, eu comecei a estudar sobre a mentalidade da abundância, a mentalidade do dinheiro, para entender, né, como é que rico consegue ficar rico, o que rola, né? Qual que é o estudo? É é sorte? E eu cheguei à conclusão, gente, que é a sua mente, é as suas crenças, é o que você faz todo dia. Isso é o que vai dizer se você vai ter prosperidade e abundância ou não. Eu, como eu disse, vim de uma família pobre, né? Então eu sempre aprendi que dinheiro é difícil. Eu lembro que uma coisa que eu escutava muito na minha família era: você sonha grande demais, volta pra sua realidade, como você é pobre, entendeu? Você é pobre, você nunca vai sair da pobreza. E aquilo, gente, me deixava assim, não me deixava desanimada, me deixava com fogo nos olhos, porque eu falava: quem são vocês pra falar o que eu posso ou não posso? Agora eu vou ser obrigada a me tornar rica pra mostrar pra vocês que vocês estão errados. Porque eu tenho dessa, entendeu? As pessoas podem até falar que, ai, nosso ego dela. Sim, pode ser meu ego, e daí? Mas pelo menos eu não sou uma chorona vítima que fica lá, ai, tadinha de mim, me falaram que eu nunca vou conseguir, agora eu desisto. Não, quando alguém fala que eu não vou conseguir, eu falar, era só o que eu precisava. Era essa motivação que eu precisava. Alguém duvidar de mim pra eu esfregar na cara dele que eu vou conseguir. Enfim,
Então, eu sempre, mesmo pobre, com raiva de ser pobre, eu ficava ali, ó, olhando a galera mais rica, entendeu? E não com raiva, com ódio, porque tem gente que não gosta, né? Fala, hein, esses ricos, eu quero ser rica também. Então, eu não posso olhar pra riqueza com ódio, eu tenho que olhar pra riqueza com curiosidade, entendeu? Tipo, como é que vocês conseguiram chegar aí? E aí, por talvez consequências do destino, eu acabei entrando num meio onde tinha muito rico, né? Eu trabalhei num lugar onde tinha muita gente rica. E foi a primeira vez em que várias crenças sobre rico, assim, quebraram na minha cabeça. Primeiro que todo rico não presta, né? Ah, rico não presta, rico é snob. Gente, o que eu já conheci de gente rica, generosa, gente boa, sabe? CEOs de companhias enormes, donos de empresas enormes, pessoas muito humildes, gente boa e tal. E generosos, que eles, tipo, pessoas que, assim, no Natal vivia me dando presente, me enchendo, me dava caixinha, sabe, assim, tipo, dinheiro e tal. E só que eles me ajudaram com uma coisa que eu acho que, primeiro, a minha família nunca pôde. Segundo, se você vem da pobreza, dificilmente alguém vai te ajudar, que é o quê? Você acreditar em você. Eu já tinha atendido pessoas que vieram de baixo, eram pobres e se tornaram ricos, e pessoas que vieram de família rica, né? Mas uma coisa que você podia ver neles era assim, coragem de arriscar pra dar um salto, sabe? Pobre, a gente tem medo de tudo, né? Ai, não vou fazer porque eu vou ficar sem dinheiro, ai, porque eu não vou fazer porque a gente sempre pensa no pior. E foi trabalhando com essa galera que eu comecei primeiro a acreditar em mim e no meu potencial, porque eles falavam muito, você tem potencial, você pode conseguir, você vai realizar seus sonhos, corre atrás das suas coisas e tal. E às vezes você só precisa de alguém pra realmente te dar essa impulsionada, sabe? E foi a primeira vez que eu comecei a realmente falar, não, quer saber, eles estão certos, por que que eu não posso conseguir, né? Se eu me esforçar, talvez pra gente vai ser mais difícil, porque você não tem ferramenta e ajuda de ninguém, mas você pode conseguir. E foi assim que eu comecei a mudar a minha vida, tá? Tanto em relação a dinheiro, quanto em relação a me enxergar, da forma como eu me enxergava. E aconteceram dois momentos na minha vida onde eu percebi que, de fato, essa coisa de você movimentar o dinheiro, né? Você ter um relacionamento com o dinheiro faz com que você tenha mais dinheiro. Não é à toa que gente rica tem sempre mais. É por isso que nesse versículo da Bíblia, né? Ele fala aqui. Vou voltar aqui. Porque ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Porque o rico, ele, além dele não acreditar em falta, né? Eu já li as histórias de alguns milionários que perderam tudo que tinham e depois recuperaram tudo de novo. Simplesmente porque na cabeça deles, gente, não existe isso de não ter. Não existe escassez. Não existe eu sou pobre. Existe eu sou rico. Eu sou milionário. Então eles atraem novamente. Agora ao pobre, né? Mais ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O pobre sempre pensa com a escassez, sempre pensa, ai, eu não vou ter, vou ficar sem, ai, meu Deus, ai, porque não tenho nada, ai, porque não sei o que lá. Uma coisa que eu aprendi, gente, é que o dia que você tá vivendo hoje, ele foi criado ontem. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar tipo uma aula de uma hora, mas eu posso fazer outro vídeo falando pra vocês sobre o quanto a sua realidade atual foi criada com as suas crenças de ontem. Então, a 3D, né, a terceira dimensão, que é essa realidade que você vive aqui agora, essa que eu tô olhando, ela foi construída baseada em todas as crenças que eu já tenho. Se eu quero criar uma realidade nova, eu preciso criar novas crenças para que eu mude a realidade. Primeiro você muda a sua cabeça, depois a sua realidade muda. É assim que funciona. Faz mais ou menos uns 10 anos que eu não sei o que é ficar sem dinheiro, tá? Porque eu sempre trabalhei bastante, ninguém nunca me deu nada, já vou deixar isso bem claro, porque volta e meia tem gente que acha que eu sou bancada pelos meus pais, não sei o que lá. Ou, como já ouvi, né? Eu já ouvi rumores de que ex-parceiros meus falaram que me bancava, né? A pessoa era mais dura e quebrada que tudo e falava que me bancava. Ninguém nunca me bancou. Eu sempre trabalhei. Tudo que eu tenho fui eu que me dei. Não tem absolutamente nada aqui que eu possa olhar assim e falar, ai, tirando presente de aniversário, né? Um presentinho aqui, um presentinho ali, às vezes eu ganho. Mas tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu fiz pra mim, minhas viagens, meu carro, meus cursos, fui eu que me dei. Entendeu? Então, assim, ninguém me deu nada. Só que eu sempre tive medo de ficar sem dinheiro, porque na minha cabeça de pobre, né?
Pobre, se você gastar 10 reais, você, ai meu Deus do céu, eu vou ficar sem dinheiro, vai faltar isso, dinheiro pra amanhã. Isso me perturbava muito, gente, porque em 2022 foi o ano que eu tive mais dinheiro nas minhas contas, assim, tipo, eu nunca... Pro meu nível, tá, galera? Não vamos começar a achar que eu sou milionária, não, porque eu não sou. Mas pro meu nível de pobreza, aquele ano foi o ano que eu tive mais dinheiro. Eu poderia ficar um ano sem trabalhar se eu quisesse. Tranquilamente. Era esse tanto de dinheiro que eu tinha na minha conta. E eu lembro que eu morria de medo. Eu tinha medo de ficar sem dinheiro, entendeu? E aquilo me incomodou tanto, porque eu pensei, cara, quando é que isso vai passar? Quando é que esse medo de ficar sem dinheiro vai passar? Porque eu não acho que seja a quantidade mais, porque eu já tive menos e tive medo. Aí tinha um pouco mais, tinha medo. Agora que eu tenho uma quantidade que eu poderia tranquilamente tirar um ano de férias, eu tô com medo. E aí foi quando eu comecei a estudar mais sobre realmente essa coisa da mentalidade, sabe? Da escassez, da mentalidade da abundância. E em 2023 foi quando eu disse chega. Eu falei, quer saber? Chega. E aí foi quando eu comecei a fazer algumas mudanças e desde 2023, eu, além de não ter me faltado nada, eu ter feito várias coisas, fui para vários shows, viajei, nada me falta e eu nunca mais tive medo nem ansiedade em relação ao dinheiro, entendeu? Então eu quero compartilhar com vocês isso. Esse é o ponto do vídeo de hoje, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi a questionar as minhas crenças. Então, a voz que vinha na minha cabeça era: você vai ficar sem dinheiro, você vai precisar desse dinheiro no futuro, você não vai fazer mais dinheiro, você não sabe se você vai fazer mais dinheiro. Então eu tive que trocar essas crenças para crenças de que eu sempre tenho tudo o que eu preciso. Sempre. Todo dia eu tenho tudo o que eu preciso para viver o dia de hoje. Então, por exemplo, eu não tô preocupada com amanhã. Eu não tô preocupada com daqui 3 meses. Hoje eu tenho tudo o que eu preciso e amanhã eu vou ter tudo o que eu preciso e depois de amanhã também. Então, toda vez que essa voz vinha na minha cabeça, né, falando você vai ficar sem, eu falo pra mim mesma, eu tenho tudo o que eu preciso. Sabe a outra frase da Bíblia, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Gente, eu não sou religiosa e vocês vê. Eu como uma pessoa não religiosa, tenho mais fé em Deus do que muito religioso que morre de medo. Então, eu comecei a questionar essas crenças e hoje eu tenho pra mim, no meu coração, nada me faltará. Eu sempre vou ter tudo que eu preciso. Então eu não me estresso. E porque eu não me estresso, eu sempre tenho dinheiro. Eu sempre tenho dinheiro pra fazer tudo que eu preciso. Se eu precisar comprar tal coisa, eu vou ter dinheiro. Aí eu compro. Aí, porque antigamente eu também tinha dessa, né? Tipo, aí se eu comprar tal coisa de 500 reais, vai me faltar esse dinheiro. Não vai me faltar, porque se eu precisar de mais, eu vou ter mais. O universo sabe do que eu preciso. Ele sempre vai me mandar tudo que eu preciso. Então essa foi a primeira crença que em 2023 eu comecei a trabalhar. E como é que você trabalha a crença, gente? Quando a voz na sua cabeça vem te falando alguma coisa negativa, você rebate com uma coisa que vai te ajudar. Então, no meu ponto era: você vai ficar sem dinheiro. Eu sempre tenho tudo que eu preciso. Nesse momento, eu tenho tudo o que eu preciso. Para você mudar a sua realidade futura, você precisa mudar essa crença de ontem. Vocês lembram que eu falei? Que o amanhã você muda hoje, nesse exato momento. Então, eu sempre repetia pra mim isso e tá dando certo há 3 anos, tá? A outra coisa que ajuda muito, que eu também achava que era uma balela, e às vezes, assim, gente, você não tá na vibe de ser grato, entendeu? Às vezes você tá na vibe de reclamar e xingar, e eu não te julgo, porque eu tenho essas fases, eu falo, vai tomar no cu tudo, eu não quero saber de nada. Mas hoje eu aprendi a realmente agradecer por tudo que eu já tive, por tudo o que eu tenho hoje, ao invés de ficar olhando o copo vazio. É aquela famosa, imagina você tem um copo com metade de água. Tem gente que foca na metade que não tem, né? Ai, meu copo tá meio vazio, eu não tenho metade da água. Hoje eu penso assim, eu tenho essa metade de água. Obrigada. Eu tenho isso. Então, por mais que tenha, às vezes tem mais dinheiro na minha conta, às vezes tem menos, eu trabalho por conta própria, então tem semana que eu ganho muito dinheiro, tem semana que eu não ganho quase nada. Eu sempre agradeço pelo que eu ganhei. Muito obrigado, universo. Isso já é o suficiente pra eu viver o dia de hoje, ou pra você sabe de tudo que eu preciso. Muito obrigada. Então, agradecer pelo que você tem. Tirar o seu foco da falta. Por que rico tem muito dinheiro e sempre vai ter? Porque eles focam no que eles têm e eles não focam na falta. Ai, mas é fácil você focar no que você tem, se você realmente tem. Mas é esse o ponto que eu tô falando pra vocês. Pra você mudar a sua realidade, você precisa enganar o seu cérebro, entendeu? Você precisa fingir que você já tem.
Gente, eu sei que parece loucura, mas é o que tá funcionando pra mim. Eu só tô compartilhando o que funciona pra mim. Se você quiser acreditar, acredita. Se você não quiser, você não acredita. Mas é assim, esses dias atrás, eu fiz uns stories falando, né, que eu não tinha nenhum cliente pra atender. O que significa que se eu não tenho cliente, eu não faço dinheiro. Mas mesmo assim, o que eu fiz? Eu falei, eu vou tomar um café, vou cuidar de mim. Porque em alguma realidade do futuro, eu já sou rica. Ou seja, eu não preciso me preocupar. Existe alguma versão minha que ela já é rica. Então eu não preciso me preocupar. É assim que eu faço, entendeu? Ai, nossa, mas é doideira. Pois é, vamos ver quem vence esse jogo. No futuro, quando eu me tornar rica, eu venho contar pra vocês como é que realmente... Eu venho aqui com provas de prints da minha conta bancária mostrar pra vocês que eu fiquei rica. E a terceira coisa, afirmar uma nova realidade, que é o que eu faço. Eu já tenho dinheiro, eu já sou rica no futuro. Eu não vou me estressar, porque eu sei que no futuro eu tenho. Gente, tudo isso aqui que eu vivo, eu sonhei um dia. Eu sonhei um dia em morar fora, eu sonhei um dia em morar no meio das montanhas, eu sonhei um dia em morar numa casa sozinha, e hoje eu vivo tudo. Ou seja, essa realidade já existia. Eu só precisava me conectar com ela, entendeu? Então, você tem que aprender a ignorar o que você tá vendo nesse momento. Ai, mas não tem como eu ignorar minhas contas. Ignora. Confia. Confia. Vai dar tudo certo. Eu não vou colocar a minha energia nessa realidade que eu não quero mais. Eu vou colocar a minha energia na realidade que eu quero. Então, afirme uma nova realidade. Cerque-se de inspiração positiva. Gente, isso é muito importante. É por isso que eu não tenho amizade com gente escassa, eu não saio com homem liso, porque eu gosto de gente ambiciosa, gente que pensa grande, generosa. Gente, se eu tenho dinheiro, eu pago tudo pra todo mundo, entendeu? Porque eu tenho. Eu não vejo problema nisso. Quanto mais eu tiver, mais eu vou fazer pelos outros. Entendeu? Porque se eu tenho um monte, se eu tenho de monte cada vez mais, eu vou ter cada vez mais quando eu dou pras pessoas, entendeu? Quando eu espalho meu dinheiro. Então, mesmo na pobreza, eu sempre fui assim, sempre fui de ajudar as pessoas, sempre fui de pagar coisas pras pessoas. É por isso que eu não gosto de gente escassa, gente mão de vaca, com papinho de, ai, falta de dinheiro, não quero. Cerque-se de pessoas que pensam assim, que são abundantes, sabe? Quanto mais você sair dessa energia, essa energia densa da escassez, melhor vai ser pra você. Então, assim, escolha muito bem os ambientes que você frequenta. E se você estiver num ambiente onde as pessoas só te colocam pra baixo, tampa o seu ouvido. Pense que você não tá ouvindo ela, entendeu? Não dê atenção. E a última dica é haja como se você já fosse próspera. Faça escolhas com a energia da confiança e não do medo. É isso que eu faço hoje em dia. Tudo que eu preciso fazer, eu faço com a confiança de que eu sempre vou ter. Há uns meses atrás eu fiz uma aquisição pesada, né? Onde eu tive que tirar algumas milhares de dólares da minha conta. E na hora, né? Você que vem de família pobre, você dá uma travada. Mas aí na hora eu me lembrei. Porque é nesse ponto onde você trabalha a sua crença da escassez. Bem na hora que você tem que fazer as decisões, entendeu? E aí eu me relembrei. Falei, da onde esse dinheiro vem, tem muito mais. E eu sou capaz, eu sou merecedora de ter muito mais. Isso foi há uns 3 meses atrás, tá? Eu ali, ó, à vista. Pá! Paguei ali os milhares de dólares. 3 meses atrás. Eu já fiz todo esse dinheiro 3 vezes mais agora, tá? Então é isso. É o que eu falo pra vocês. Milionária, rica, milionária eu ainda não sou, mas estou a caminho. E é fazendo tudo isso que tá realmente ajudando a mudar a minha vida. Eu espero que você pegue todas essas informações e realmente adicione na sua vida, que você confie em você, que você acredite que você merece uma realidade melhor, que você merece viver bem e que você não desista, sabe? Que você não deixe as pessoas te falar o quanto você merece ou o que você merece. Continue lutando para ter mais poder de escolha, para ter mais opção, para ter mais acesso a conforto, a coisas que você quiser, porque dinheiro, gente, você pode fazer várias coisas, entendeu? Não é só comprar bolsa de $500 mil. Você pode viajar, você pode comer uma comida gostosa que você quer, você pode ajudar a sua família. Sabe, dinheiro te dá acesso a tantas coisas. Pra mim, gente, dinheiro é bênção, não é maldição. Dinheiro é abençoado. E quanto mais você tiver acesso a ele, mais poder pessoal você tem pra mudar a sua realidade e das pessoas que vivem ao seu redor. Então, assim, se você também tem ranço de ser pobre, comece a trabalhar nisso. Comece a trabalhar na sua mente. O segredo tá aqui, ó. O segredo tá aqui. Beleza?